Olá, olá! A gente está ao vivo aqui em uma das nossas lives, né, de entrevista para uma nutricionista que floresceu para a nutrição materno-infantil, uma nutri então que está se sentindo mais segura, sendo melhor remunerada e reconhecida como nutri de crianças. Eu adoro fazer essas entrevistas, né? Muitas histórias gostosas, muitas histórias diferentes, jornadas que inspiram a gente. E hoje eu vou entrevistar a Nath, eu vi que ela já chegou por aí. Nath, vou te pondo aqui pra dentro. E antes, deixa eu só lembrar vocês, né? Ó, aula 1 e aula 2 do workshop Descomplicando Atendimento Infantil já estão no ar. Então aproveitem pra ver antes que elas saiam do ar, tá bom, gente? Porque fica só até no domingo. Deixa eu chamar a Nath aqui. Vamos ver se eu sei incluir ela. Entrar ao vivo com Nath. Aqui. Foi o convite, Flor. Vamos ver. E vocês que estão chegando por aí, sejam bem-vindos. Estão acompanhando todas as lives, mulherada? Ô, Nath, tudo bem, Florzinha? Ai, que coisa boa! Fiquei tão feliz de poder estar Eu, aqui de novo. eu que agradeço de você ter aceitado o convite. Gente, chamei a Nath assim, ó, no último minuto do. Sabe aquele negócio do último minuto do segundo tempo? Falei, Flor, você aceita vir? A Nath é uma querida, né? Falou, ô, bora, vambora. A Bora! gente. Nossa, gente, esse negócio, né? Esses últimos dias foram meio atribulados. Aí tiveram algumas coisas que eu não consegui fazer com a. Como chama? Com a antecedência que eu gosto, que geralmente eu aviso antes pra vocês poderem se programar, mas a gente tá levando, né? Então seguimos assim. O importante tá todo mundo bem, né? Isso é mais É, importante. no fim deu tudo certo. Florzinha, vamos lá, para o pessoal te conhecer, né? De onde que você está falando atualmente, o que que você faz? Conta para o pessoal um pouquinho aí dessa tua jornada, né? De muitas funções, na verdade. Uma Nutri que estava ali na docência, continua na docência, né? Foi também para a parte de atendimentos, tem a parte de cursos para Nutris. Muitas coisas aconteceram. Eu tenho certeza que vão amar a tua história aqui. Ai, que bom, fico feliz mais uma vez te agradecer aí pelo convite. Sempre muito bom estar aqui, poder conversar com os nutricionistas, né, que pensam em seguir pela área materno-infantil, que estão se decidindo aí também, né? Mas então, eu sou Natália, sou daqui do Rio, sou de Niterói, mais especificamente. Hoje eu sou professora, me dedico à carreira da docência, que é a minha grande paixão, mas eu entendi em determinado momento da minha vida, né, dessa minha carreira, que eu não poderia viver mais sem a prática, né? A gente, na verdade, a gente sempre questiona muito os professores quando eles são muito teóricos, né? E, assim, eu sempre vivi da prática. Eu sou da área materno-infantil desde que eu me formei. Eu tenho 13 anos de formada e na faculdade já despertou ali o olhar para a área. E eu fui trilhando com residência, principalmente eu comecei pela residência, ter experiência na área. Fui para 2 programas de residência na área materno-infantil. Eu fiquei um tempo trabalhando com adulto, né? Até a Arce estava falando ontem, né, sobre a história dela. Eu também tive um tempo. Na minha formação também me dei essa oportunidade de trabalhar com adulto. E foi assim muito importante, inclusive fazendo um contraponto com a minha prática também hoje com as crianças. Mas eu fiquei esse tempo, mas não era aquilo realmente que eu queria. Eu queria ser professora. Então, Uhum. isso já tinha na minha cabeça, assim, que a docência era um campo seguro para mim, que me trazia muito prazer. Então, eu fui correr atrás, fui fazer mestrado e, mais recentemente, terminei o doutorado, né? No meio Uhum. dessa história toda. Entre mestrado e doutorado, vim ser mãe também, né? Tive aí esse momento da maternidade, né? Que realmente me trouxe um outro ar aí com relação à minha prática também. Uhum. E aí eu vivenciei a alergia com a minha filha, alergia alimentar. E desde, até antes disso, eu já lecionava na área de alergia, né? Mas aí eu caí mais de cabeça ainda nessa área. E hoje eu dou aula numa faculdade, uma faculdade particular, né, uma faculdade privada. Eu dou aula em pós-graduação, alguns cursos de pós-graduação, tudo na área materno-infantil. Eu dou aula de dietoterapia infantil, nutrição materno-infantil. Então eu fico sempre nesse campo que Uhum. eu gosto muito.
E agora eu estou aí seguindo muito do que você fala. Acho que fazer o coach foi muito importante para mim. E esse partir para ação, ele fica na minha cabeça, assim. Eu não, eu não paro de pensar nisso, né? E aí agora eu estou indo numa carreira aí solo nos cursos, Uhum. seguindo um caminho de tentar ajudar outros nutricionistas também com relação à formação, trazendo um pouco do que eu sei também para elas. Uhum. E essa paixão que exala em mim pela área materno-infantil. Você sabe, Flor, eu lembro que quando a gente se conheceu, você é da turma, você lembra o número da sua Acho que turma? 11, não, Turma não, 9, 11. Foi ali 11. por volta de março, então, né? Daqui um Foi no pouquinho vai início fazer do um ano. ano, mais ou menos. Isso. Foi E no início do ano passado. eu lembro que quando eu, né, estava conhecendo as histórias das alunas da sua turma, teve uma coisa que me chamou a atenção, que foi até o que você trouxe agora no contexto, que você falou assim, eu dou aula já, né, leciono há um bom tempo, mas eu estava sentindo falta dessa prática dos atendimentos, de poder vivenciar isso e levar isso para os meus alunos. E aquilo me chamou muita atenção, porque enquanto aluna, eu lembro que na época da graduação, essa era uma coisa que eu queria às vezes discutir mais com os meus professores. Como que é o teu dia a dia da prática? Eu entendi aqui tudo que você me explicou, mas como que é na hora que você chega lá no atendimento? Como que é, sei lá, conseguir paciente, né? Porque ali no contexto, tipo, eu me formei na USP, os professores até faziam alguns atendimentos, mas eram mais voltados para o hospital universitário, para, né? Era sempre Uhum. mais ali dentro da faculdade. Então não tinha essa outra coisa do que é o que a maior parte dos nutricionistas vivenciam quando se formam. Como é ter um consultório? Como que é atender? E online? Como é que faz? Aquele monte de pergunta, né? Que enquanto você está se formando, você está mais perto dos professores. Aí eu lembro que aquilo me chamou a atenção, que eu falei assim, sorte das alunas dessa daí, porque eu acho que tem muito disso. E eu vi também, né, Nath, nesse caminho, desde que você começou a formação, muitas coisas acontecendo na sua carreira e muito a ver com a ação. E eu queria que você contasse um pouco disso. Como é que foi retomar os atendimentos, né? Quais foram os Uhum. desafios? Como foi levar o coaching nutricional também, né, infantil, para dentro dos seus atendimentos? Porque muitas vezes rola aquele negócio assim, mas será que, né, isso vai dar certo? Uhum. Já tô no. Existe um terreno tão seguro, né? Eu fico pensando do outro lado. Porque eu lembro a primeira vez que eu ouvi sobre coaching, que nem era coaching nutricional infantil, porque isso eu fui criando, né? Mas que eu ouvi sobre coaching, eu falei, coaching, tá, entendi. Aí depois coaching com criança, eu falei, será? Você fica nessa, né? Poxa, como que é isso? Então conta como que foi esse seu despertar para vir para os atendimentos, trazendo inclusive uma abordagem diferente, né? É. Na verdade era isso que eu queria, né? Eu me formei na perspectiva do SUS, né? E que onde a gente aprende que a gente tem que trabalhar com o que é possível, né? E assim, são atendimentos que são volumosos, você tem que dar conta de uma agenda. Eu atendi numa prefeitura que eu tinha que dar conta de 15 crianças numa tarde. Então, Nossa, numa você tarde. pensa Você falou 15 como que a crianças, gente eu fiquei pensando assim, gente, eu 15 crianças no dia, no final do dia, eu tô assim, ela é uma tarde. 15, eu fechava o posto. Assim, era algo absurdo, porque eu não tenho essa pegada da produtividade, assim, né? Mesmo na residência, era uma coisa que me chamava muita atenção. Natália, vamos lá, tem que ser rápido. E eu queria saber mais, porque para mim sempre fez sentido entender melhor o contexto onde aquela família se insere. Não só calcular a dieta e pronto. Então, isso para mim, por isso que eu acho que o coach ele entrou, começou a me cativar. Eu sempre tive muito preconceito com o coach, juro para você. Uhum. E assim, para entrar no coach infantil, eu fiquei te observando aqui. Aí fiz todas as aulas lá que você entrega, que o pessoal tem que fazer para poder me decidir. Aí conversei com meu marido, falei assim, nossa, se eu vou voltar a atender, eu preciso fazer uma coisa diferente. Eu preciso trazer um diferencial para esse atendimento, porque já não era o que eu acreditava. E eu tinha muito da questão da fidelização também do paciente, né, do cliente. Porque, assim, no público, você está ali, você está disponível, vem quem quiser, volta, e você não fica naquela preocupação do voltar.
Mas como um trabalho, como uma renda, eu preciso me preocupar com isso também, como profissional também, porque eu quero ver o desfecho daquele tratamento. Então, assim, foi um começo como de todo mundo. Eu tinha 0 pacientes. 0. Então, assim, eu tinha nada. E eu tinha Aquele acabado de branco. largar eu tinha acabado de largar um trabalho, porque eu tinha decidido que eu ia voltar a atender. E eu fiz as contas, eu falei assim, se eu conseguir atender bem, eu vou ganhar muito mais do que eu ganho nessa outra faculdade. E eu vou ficar mais feliz, vou ter mais tempo para minha filha, vou ter mais flexibilidade no meu horário, que era uma coisa que me prendia, me sufocava muito, ter todas as minhas brechas preenchidas. Então, eu queria ter essa flexibilidade. Aí, eu fui buscar propostas, né? Primeiro de posicionamento digital, porque eu tinha preguiça, né? Sinceramente, do Instagram. Aí eu falei, não, aí você já no curso já começa a falar disso. Aí você já começa, não, tem que ter. Aí eu fui procurar até uma formação para essa parte digital, mas você entrega isso dentro do coach também. Então, assim, já 2 coisas juntas, eu falei, poxa, ótimo. E aí eu fui procurar esse posicionamento, aí comecei a me posicionar, eu falei, nossa, isso dá certo. Aí começou. Eu tenho agora a primeira gestante que eu atendi lá em março, o bebê dela já vai na introdução alimentar agora. Então, assim, A a gente já fidelização real, né? Real oficial. É é, tipo, eu decido justamente. ficar com você todo o tempo e ainda levo o meu bebê. Isso. Então, assim, foi todo um caminho. Assim, eu lembro dela, a primeira, eu falei assim, nossa, é a primeira. Primeiro paciente. Eu falei, meu Deus, parecia que eu estava começando a faculdade. Tinha acabado de me formar. Falei, meu Deus, aí aquela ansiedade de atender, a gente atendendo no online ainda, que era uma coisa que eu não fazia, assim, não fazia, né? Fazia no vivo e tive que aprender a fazer no online. Então, isso foi um desafio, assim, grande desafio, né? Começar. Como que eu vou começar? Mas eu me propus a começar. Acho que isso é importante. Você dá essa chamada pra gente, na gente sempre, né? Vai lá, você só vai saber se você começar. Então, eu falei, mas assim, então vai ser assim, eu vou começar a divulgar o meu trabalho, porque eu tinha medo de vender o meu trabalho, assim, vergonha de falar do meu valor, o valor do meu atendimento, né? Eu tinha questões com relação a isso. E eu fui trabalhando isso na medida que eu fui aprendendo. Por isso que eu estou sempre te escutando aqui nas lives, porque eu sempre absorvo uma coisa e você sempre dá uma chamada. E aí eu vou mudando algumas coisas no meio do caminho, né? E é Mas verdade foi que eu assim. sempre te vejo por aqui. Eu sempre escuto, eu fico fazendo outras coisas, às vezes eu tô aqui fazendo alguma coisa e tô escutando. Meu marido já te conhece super, assim, porque ele tá sempre te escutando também. Mas eu, Vai de tabela, né? mas eu acho que Acho foi que você assim, fui traz. buscar os parceiros e foi difícil, como para todo mundo. Então, tem que começar. Você traz uma coisa que às vezes a gente acha, eu acho que principalmente para quem está se formando, né? Às vezes quem está se formando ali pensa, poxa, tem 0 pacientes, normal, acabei de, né, sair da faculdade, mas vai ser muito difícil para mim, porque eu ainda não tenho experiência, ou porque eu ainda não tenho um mestrado, ou porque eu ainda não tenho um doutorado, uma pós-graduação, eu ainda não tenho uma vivência. Mas eu acredito que independentemente da vivência, qualquer coisa que a gente vá fazer que é nova, traz isso, né? Que você falou, nossa, o primeiro atendimento, o coração, né, tava até batendo diferente. Porque é natural, é natural. Sempre que a gente vai fazer uma coisa nova, se colocar numa nova situação, vem isso, né? Que é aquele terreno de como será que vai ser? Por mais conhecimento que eu tenho aqui, como será que vai ser isso daqui, dessa maneira, nesse momento? Então, eu falo tanto da ação, porque é aquela perguntinha clássica que às vezes eu faço. O que de pior vai acontecer se você fizer isso, né? Sim. Também a gente pinta cenários, às vezes, que vão ser tão terríveis, e não vai acontecer nada de tão terrível assim quando você começar a sua movimentação. Tanto que você fala, poxa, eu tinha vergonha de vender o meu peixe, de me divulgar. Mas, tipo, o que de pior podia acontecer, né? E aí, quando você começa esse movimento e as primeiras famílias passam a vir de lá, porque eu lembro de você me falar assim, cá, aqui eu sou conhecida, mas eu sou conhecida pela docência, né? Então, quem me conhece é a academia, tipo, os alunos, os professores, os parceiros, assim. Mas famílias mesmo vai ser totalmente novo fazer isso.
E aí, eu lembro que eu te via, independentemente, que você via uma aula, a gente trocava uma ideia, você ia e colocava em prática. Eu lembro muito disso, assim, sabe? De eu ver seu Instagram e até hoje, né? Você continua ali movimentando. Então, Eu é, não é adoro as ferramentas. verdade? Tá sempre lá. Vejo gravando stories, fazendo os vídeos de feed, né? Fazendo os posts. E às vezes, você se colocar os desafios, eu acho que é a proposição que você falou. Eu me propus a fazer isso. Então, a primeira pessoa que decide, na verdade, é a gente, né? Eu Com tô fazendo certeza. muita essa chamada pra galera de tipo, o que você tá decidindo fazer pro teu ano novo? Aproveitando que é ano novo, parece que ano novo é vida nova, né? Que o ano vira e as coisas de repente vem um lugar diferente. Então, o que você vai se propor pro seu ano novo? Pensa nisso. E aí, Florzinha, você começou então com essa. Veio essa primeira paciente, a sua divulgação principal estava sendo Instagram, né? Rede social, Uhum. e firmando algumas parcerias. Como que foi acontecendo esses primeiros atendimentos que você foi fazendo, né? Você estava trabalhando com que público dentro da nutrição materna infantil? Se tinha alguma coisa assim nesse sentido? E como que você sentiu a diferença em trabalhar com coaching para a parte de adesão? Eu acho que é legal falar disso, né? Eu lembro de você contar um pouquinho, queria que você dividisse com as meninas. Eu acho que acho que esse é o grande divisor de águas, né? Essa questão da adesão e da segurança com relação a uma proposta, né? Esses dias, até pegando esse gancho com relação ao coach, né? Eu sempre eu tinha dificuldade de entender um pouco a meta, uma das propostas, né, da meta Smart, eu ficava assim, nossa, eu não vou conseguir aplicar isso. Aí eu via a aula, eu via de novo, eu sempre fugia dela, sempre fugia. Aí eu falei, gente, mas todo mundo fala. Eu vi seu vídeo lá, as coisas da aula, vi a aula de novo, falei, não vou assistir e vou aplicar, porque se der errado, se assim, não ficar perfeito, eu vou aprimorar para a próxima. E foi assim, incrível. Eu fiz semana passada com uma paciente, com uma adolescente. Foi incrível assim, a percepção da proposta com ela e ela se interagindo ali na montagem da frase, da proposta. Eu falei assim, gente, a gente precisa se dar essa oportunidade, né? Então, isso, aí já vem, assim, os bastidores, né? Aí vem a família, já melhorou alguma coisa, já experimentou tal coisa, mas, poxa, tá faltando. Não, vamos trabalhando, é aos poucos, é uma mudança. Então, isso, eu acho que o coach, né? Eu falei, como eu falei, eu tinha preconceito por não conhecer, era um preconceito mesmo. Quando eu conheci, eu falei assim, é realmente o que eu praticava de certa forma, mas era totalmente sem critério, sem direcionamento. Uhum. E era o que eu precisava, assim, de uma ferramenta que seja lúdica, que seja bonita, que a criança consiga, que a família consiga enxergar que aquela minha proposta que não fica só na ferramenta, né, mas do atendimento em si, ela é uma proposta ali viável e adequada para aquela família. Não é nada engessado. Isso que eu também não queria. Que me entregasse assim, uma fórmula mágica de como fazer a criança comer. Porque não existe essa fórmula mágica. Se Existe, existisse, né, Nath? Ah, que fácil seria seria. tão bom e você estaria assim, milionária se você entregasse isso. Mas você entrega ferramentas para que a gente chegue a um resultado positivo. Só que a gente tem que tomar essa decisão de acordo com cada família. E aí vem a fidelização, né? Porque quando você decide aplicar uma ferramenta aqui, aplicar uma proposta lá, fazer uma contação de histórias, isso é fazer o tratamento nutricional, a terapia nutricional que a gente quer, e não só a prescrição. E aí a gente foge daquilo que uma mãe até falou, ela já foi, tinha ido a 4 nutricionistas, ela falou assim, meu filho não precisa, não pode ter um cardápio autista super seletivo. Como que eu vou sair de lá com o cardápio montado? Eu preciso entender quais são as limitações dele para ele comer. Então, a gente vai trabalhando aos poucos com ferramentas lúdicas, com propostas lúdicas, e nem sempre é a ferramenta, para a gente conseguir, no final das contas, atingir o objetivo. Mas acho que o coach ele trouxe essa clareza para mim, né? E tirou esse peso de que, eu já não ensinava tanto cálculo da dieta para os meus alunos, sabe? Assim, eu não fico focada no cálculo, eu pego no pé deles para analisar o caso, analisa a história de vida dessa criança, analisa o que a gente pode fazer no primeiro atendimento,
que isso também é uma dificuldade, não falam para a gente na faculdade, né? No primeiro atendimento tem que sair com a dieta pronta e tudo resolvido, 350 mil metas? Não. No primeiro atendimento eu vou resolver o que é mais urgente. Sim, sim. E isso eu acho que vem na maior parte, né, dos casos, a gente aprende que é o primeiro atendimento, na verdade é o atendimento, né? Não é que é o primeiro, ele é o atendimento, talvez o seu único ponto de contato. Então, faça o Pois máximo, é. resolva o máximo, entregue o máximo, alerte o paciente ao máximo de todos os riscos. E falta essa linearidade de tipo esse trabalho contínuo, né? O acompanhamento, uma meta por vez. Essa forma de trabalho eu acho que para todo mundo que está participando do workshop, que está ouvindo as lives, é o que tem que ficar na cabeça de vocês, sabe? Principalmente trabalhando com criança, né? Não é um atendimento só que você tem que resolver tudo, porque você, sei lá, você não é Deus. Não vai dar para você resolver tudo num atendimento, entendeu? Você precisa desse tempo, né, de trabalho com a criança. E você traz uma coisa legal, Nath, que é o casamento, né? Entre nutrição e coaching. Você falou assim, porque eu não uso só as ferramentas, eu analiso todo o caso, tem toda a proposição nutricional e eu somo ali o coaching, eu trabalho o coaching nutricional infantil com a ferramenta lúdica, às vezes não só com a ferramenta, né? Às vezes a gente usa uma técnica, uma pergunta, nem sempre é só o papel, existem outras formas da gente fazer, mas é juntando isso, é sem deixar de utilizar a maravilha que é a nutrição, que apesar da gente não focar, né, tanto nos cálculos e tudo mais, tem muito que a nutrição traz pra gente e oferece que eu falo. Se não fosse isso, a gente não precisava nem estar aqui batendo papo, né, gente? Não tinha nem o porquê. Então, isso é uma coisa que eu gosto, assim, de chamar atenção, porque às vezes o pessoal acha, é tipo 8 ou 80, né? Ou eu tenho que fazer o cardápio super calculado, as prescrições, as orientações ali, tipo, sargenta, ou eu tenho que, não, faz do jeito que você quiser, vamos fazer uma ferramenta aqui, pronto, acabou. É tipo, nenhum lado nem o outro, né, gente? É a gente um pouquinho como guia. E aí, Florzinha, eu queria que você contasse um pouco da tua experiência com atendimento online, né? Que eu sei que você fez vários aí no caminho, que eu fico imaginando que esse foi um desafio para muita gente, que algumas Nutris aí que vão chegar agora vão chegar nessa leva, né? De tipo, atendimento online à disposição. Como que foi trabalhar com as crianças, com as famílias de maneira online? Você trabalhava com as ferramentas lúdicas também? Como que você fazia o esquema do teu atendimento online? Sim, já trabalhei com ferramenta, então já trabalhei com a bike um dia, foi super legal, porque eu tenho uma mesa digitalizadora porque eu dou aula, né? Por conta do online, eu acabei dando aula online, né? E aí eu comprei essa mesa. E, nossa, era super fácil de ir preenchendo, colorindo. Acho que eu falava, nossa, como que você fez isso? E aí a gente ia preenchendo, colorindo, eu ia desenhando marujo, me vestir de marujo, comprar todos os apetrechos para ficar aqui de uma forma mais próxima da criança. Já fiz contação de história também online. Então, assim, são possibilidades, né? Vai depender muito da família. E já trabalhei muito com os pais também, né? Porque tem situações que eu preciso. Eles querem um atendimento presencial, mas aí eu falo: será que a gente pode fazer um online antes? Eu queria fazer com vocês e entender um pouco do cenário da família para depois eu partir para a criança. Então, já fiz muitos também com os pais, a gente tem também possibilidade pelo coach de fazer esse tipo de abordagem. Então, acho que esse meu olhar, ele ficou um pouco mais ampliado para a família. Eu sempre tive isso por mim, nunca foi, assim, algo muito ditatorial, eu nunca gostei disso. Não tem sua Mas, cara. não tem, não tem. E aí, é assim, até uma mãe, ela me chamou a atenção e falou assim, nossa, eu quero te dar os parabéns pelo atendimento, porque, assim, foi algo que fugiu ao que eu acreditava que era um nutricionista de criança, porque ele já tinha vindo de um médico que já tinha falado um monte de coisa que tinha que tirar, e eu cheguei ali com propostas, coisas que as famílias, às vezes, ficam assim, perdidas, tá, eu tiro, e eu faço o quê? Que eu vou dar para essa criança comer? Então, a gente começa a clarear o caminho, e aí vai tirando aquelas pedras. Então, a gente aprende isso com tudo que você fala, né? Com todas as aulas, com as ferramentas.
Então, a gente vai aprendendo com esse caminhar aí que não é tão difícil quanto eu imaginava que era. É mais fácil. E aí, no online, eu fui aplicando estratégias mesmo né, da própria conversa, da nossa dança ali com a família, mas também aplicando as ferramentas quando era necessário e deu super certo. Eu fiquei com muito medo, muito, porque como eu disse, eu não sou do online. Eu era do frente a frente ali, cara a cara. Mas a gente se adaptou, né? E eu tenho gostado, estou atendendo gente até de fora do país, né? Então, assim, a gente começa a ampliar um pouco os nossos horizontes aí. Então, tem sido legal. Eu acho que teve uma coisa benéfica, né, de toda essa situação que a gente passou e está passando ainda, foi isso, essa possibilidade do atendimento online, porque apesar de, né, já terem coisas que a gente podia fazer ali, sem ferir o artigo 36, que é o que está revogado até o final da pandemia, a maior parte dos profissionais não tinha uma experiência com online. E isso que você trouxe, inclusive, né, de uma perspectiva, eu tenho algumas alunas que fazem o que você faz também, eu acho muito legal de ó, vamos fazer o atendimento presencial, mas antes eu quero conversar com os pais, eu quero ter esse atendimento com os pais, porque né, esse pode ser um momento de ter uma conversa ali mais franca, aqueles negócios que a gente não quer que os pais fiquem falando na frente da criança. Ai, criança Sim. chata pra comer, ai, nossa, eu não sei mais o que eu faço, sabe essas coisas, né? A gente, na hora que começa a falar, eu tenho até as técnicas para ir cortando, para não inflar essa fala da família na frente das crianças. Às vezes pode ser o momento do pai e da mãe abrir o coração e contar como que são as coisas, do jeito deles, e você fazer até alguns alinhamentos, né, de como é que vai ser depois esse atendimento. Então, eu acredito que mesmo para quem tem presencial e essa possibilidade, o online, ele tem essa questão de ajudar num tanto do acompanhamento e mesmo depois, que era uma coisa que eu já fazia há muito tempo. Então, eu atendia a família, os pais, às vezes eu queria fazer uma ferramenta com os pais exclusivamente, eu marcava um atendimento online. Porque no domiciliário não tem como mandar a criança embora, né? Se ela não tá na escola, ela tá ali. Se eu cheguei ali, ela quer ficar comigo, não tem o que fazer. Ah, se a Carol chegou, enfim. Então, eu marcava online com os pais para fazer alguns feedbacks, para conversar sobre alguma situação específica, quando eu não queria que a criança, né, estivesse junto, ouvindo sobre aquela perspectiva. E Florzinha, como que tá sendo, né? Eu queria que você contasse um pouco. Eu percebi algumas mudanças pessoais também, assim, que são meio pessoais barras profissionais, né? Você falou da palavra ação, que a palavra ação ficou na tua cabeça, tipo, ai, ação, 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 né? E eu fui vendo uma movimentação sua, tanto para o crescimento dos atendimentos online, quanto também para essa parte, né, de me dar uma oportunidade de fazer uma coisa nova, diferente aqui, que é trazer os cursos para a internet. Como é que foi esse processo? E eu sei que teve muito dedo do coaching nisso, aí te empurrando. Então eu queria que você contasse um pouco, porque às vezes eu acho que tem muita gente que tem sonhos, que tem, né, ideias, assim, projetos, que estão ali, mas a gente fica, será que vai? Será que não vai? Então eu queria que você falasse um pouco também dessa trajetória. Acho que isso foi assim, um grande divisor de águas. Acho que 2021 foi um ano muito desafiador, né, para todo mundo, por questões de saúde, tudo. Para mim, particularmente também, mas foi um ano assim, de muita mudança, muita coisa que também foi positiva no meu ponto de vista. Né? Então, eu estava terminando o doutorado. Então, assim, eu terminei meu doutorado em junho. Então, eu comecei meus atendimentos em março. Então, assim, comecei atendendo um processo assim, super, super ainda difícil de finalização do doutorado, que era uma coisa que para mim era essencial, porque a minha carreira docente, como eu disse, né, ela é muito importante para mim. Né? Então, eu queria ter esse título, que isso faz diferença. Então, mas eu precisava da prática. E aí eu fui partir ali para os atendimentos. Só que no meio disso, como você falou, né? Eu sempre me coloquei assim, sou muito conhecida na área da docência, porque eu dou aula em muita pós, eu conheço muita nutricionista. E aí elas ficavam falando, Ana, tem que dar um curso, cadê o curso de alergia? Cadê o curso? Aí eu indicando os cursos, né, da professora Raquel, né, que é a minha mentora master, né, Raquel Pudo. E assim, eu indicava, falando, não, faz o curso da Raquel, faz.
Mas, assim, tem pessoas que eles querem que você dê a aula. Parece que é isso, né? E aí eu falava, gente, meu Deus, como? Aí eu falava pro meu marido, como que eu vou fazer isso? Ah, eu já dou aula e tal. Direto Isso e já reto passa. eu falava, pessoal, não, Carol, quero saber mais de curso de alergia. Eu falava, a Nath sabe disso, a Nath sabe disso. E a Nath lá assim, tipo, ai meu Deus, Não, quando esse curso assim, eu falo, meu sai? Deus, eu não faço ainda, eu não faço curso de alergia ainda, meu Deus do céu, e todo mundo, você tem que dar, quando que vai sair seu curso de alergia? Quando? E aí eu falei pro meu marido, falei, olha, eu vou fazer. Assim, tá batendo aqui, eu terminei o doutorado agora eu vou botar isso em prática. Isso vai ser um plano de ação aí. E aí ele super me ajudou, né? Porque tem todo um bastidor que eu ainda estou engatinhando, estou aprendendo a trabalhar com essa coisa do curso. A Andrea, que foi daqui do coach também, né, que é Também da aluna, turma. super me ajudou também, abriu as portas do curso dela para que eu falasse da minha proposta e tal. Então, assim, a gente vê que nesse mundo a gente pode se ajudar, todo mundo crescer junto, né? E Uhum. aí ela me deu dicas, eu vendo você, entendendo um pouco do coach, tem que ir para ação, tem que ir para ação. Falei, eu vou fazer. Se der, o máximo que vai acontecer é que, assim, não tenha uma ou duas pessoas. Meu Uhum. marido vai estar lá, vou dar aula, vou gravar. Aí eu falei assim, a minha meta são 10 pessoas no curso. Porque eu já dei Uhum. curso assim, já dei curso que tiveram poucas pessoas, já dei curso para 150 pessoas. Então, eu estava com uma meta de 10 pessoas. Aí comecei a trabalhar pensando em marketing, pensando em divulgação, Instagram, no meio de muitas coisas, porque eu dou aula, eu atendo, eu tenho vida, eu faço orientação de trabalho, Estuda, então, né? assim, estudo também, eu sou estudante, então, Vive assim, uma vida. então, assim, tem muita coisa junta, mas eu falei, eu me proponho esse desafio. E aí foi do Uhum. jeito que tinha que ser. Quando eu consegui 10 pessoas inscritas para o curso, eu falei, caramba, tô bem, tô ótima agora. Bati minha E meta, né? faltava mais ou menos, faltava aí acho que um pouquinho mais de uma semana para acontecer o curso. De repente, começou. E aí vieram, fiquei com 33 alunos. Uhum. Aí eu falei, nossa, e quando eu vi a turma, era de todo canto do Brasil. Eu falei, gente, eu tô me sentindo demais, eu fiquei muito feliz. Eu falei assim, gente, as pessoas confiaram no meu trabalho, então eu fiz assim, algo que era positivo dentro do processo, eu vou Uhum. aprender com isso. E eu Uhum. posso fazer sozinha, né? Então Uhum. foi assim, eu já estou partindo para o segundo agora, né? Você sabe, Nath, que quando eu vi, né, que você estava fazendo a proposta do curso e tudo mais, eu falei, nossa, até que enfim saiu. Porque do lado de cá, né, gente, eu acho que é um papel. É claro que não são todas as alunas que eu sei exatamente de tudo. Tudo depende da abertura que a aluna me dá, do quanto ela me conta, né? Sobre, enfim, Uhum. a carreira dela, as perspectivas. Mas eu lembro que quando você trouxe, né, lá na turma, é porque a gente entra, para quem não sabe, tem um grupo do Telegram e eu peço para as meninas se apresentarem. Aí você falou, eu tô vindo, sou professora, né? Eu tô fazendo doutorado e eu quero começar a atender. E aí eu vi você num curto espaço de tempo, porque para algumas pode ser muito, para outros pode ser pouco, mas imagina, em cerca ali de 4, 5 meses, você já estava tendo uma certa clientela na parte de atendimento e isso só foi crescendo. Eu lembro que aqueles Sim, 2 primeiros meses foram mais desafiador, né? Aí você me corrija se eu estiver errada. sim, Mas aqueles foi. 2 primeiros meses foram mais desafiador, normal. As pessoas estão conhecendo agora, entendendo agora que eu estou fazendo atendimento, e as coisas começaram a girar e, tipo, doutorado rolando. E aí, eu conversando com você toda feliz com a parte de atendimentos, isso e aquilo. E eu vi uma contribuição ali no grupo, né, sua, sempre assim, com um olhar de falava assim, olha, eu acho que né, mora uma professora ali, ela faz os atendimentos, mas mora uma professora ali. Então, sempre que eu falava, gente, alergia, pergunta pra Nath, era tipo assim, Nath, se liga aí, viu? Se liga aí que tá na hora desse curso aí. De alergia alimentar, isso aí. Que bom, né? Assim, que deu certo. É, E eu vejo uma coisa, Nath, que eu não sei se veio antes do coaching ou depois do coaching, mas conforme eu fui te conhecendo, eu percebi isso aumentando, assim. Uma disponibilidade muito grande de
poxa, tá, não sei bem como eu vou fazer isso agora, tipo, eu não tenho ainda todas as, né, as técnicas e as ferramentas, mas eu vou me colocar à disposição e vou testar, e vou tentar, vou dar o meu melhor aqui. Que é muito o olhar da solução que o coaching traz, né? Tipo, dentre a situação que eu tenho, como que eu posso fazer agora o meu melhor? E você trouxe isso em duas situações diferentes. Na hora que você fala, poxa, igual a Meta Smart não estava super claro para mim. Já tinha aplicado várias outras técnicas, várias outras ferramentas, estava fugindo daquela. Aí quando eu fui, falei, ah, quer saber? Vamos passar essa fase? Vamos aplicar isso aqui? Aí você vai e aplica e dá super certo. Que é a mesma perspectiva quando você fala assim, poxa, eu tinha 0 pacientes. E aí eu comecei a fazer a divulgação, e aí veio um, e depois outro, e nossa, foi maravilhoso. Que é a mesma de, eu não sei ao certo como que vai ser esse começo de marketing, mas eu começo a fazer meu marketing para o curso online, e nossa, fecha uma turma de 33 alunos. Então, é um olhar que eu gostaria que todo mundo ganhasse, assim, sabe? Um olhar tipo de, poxa, eu vou dar o meu melhor, e vou melhorando sempre, 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 sempre. E as coisas vão, né? Parece que acontecendo como mágica, mas não é bem mágica, né? Não, tem muito trabalho por trás, né? Tem muito esse empenho da gente, né, em fazer acontecer, mas tem que fazer, né? Acho que isso é por isso que eu falo da ação, né? Eu fiz a contabilidade lá dos pacientes, para ver quantos pacientes eu atendi ano passado, foram 86 novas famílias. 86. Assim, eu saí de Imagina zero. quanta sementinha! Ai, que delícia! Eu saí de zero, de zero. E assim, considerando que eu atendia, na maior parte do tempo, uma vez na semana. Né? Eu atendia sábado só. E depois ia fazendo alguns atendimentos pontuais também durante a semana online. Então, assim, eu não tenho todo o tempo. Minha semana não é. Meu trabalho não é só o consultório, né? Meu trabalho ele é, né, uma série de coisas. Mas eu me doei ao máximo que eu pude para poder isso acontecer mesmo de verdade, sabe? Eu saí de um emprego, as pessoas, nossa, você vai sair de um emprego? De carteira assinada, numa pandemia, você está saindo de emprego. Tô saindo. Pirou, Eu não Natália? tava, Pirou? eu falei, não tá me fazendo feliz, eu não tô bem. Aí isso começou a trazer repercussões também físicas para mim. Então eu falei, não tô bem, eu preciso mudar. E eu tomei aí um rumo diferente, entender mais sobre comportamento alimentar infantil, sobre entender mais sobre o coach, sobre trabalhar, né, essas estratégias diferenciadas para atender. E acabei levando de quebra também mais coragem para fazer os cursos, que era algo que estava morando em mim há muito tempo, né? Já tem 7 anos que eu dou aula e eu sempre dei aula para os outros, né? Dei aula para cursos, dou aula para várias pós, mas já fiz cursos para pessoas, mas eu nunca fiz algo meu. Então eu fiquei muito feliz de ter feito assim algo meu. Fiquei realmente bem realizada, assim. Que Eu sei que é legal, que possível. lindo. Precisamos começar. Sim, e foi isso que eu vi, sabe? Eu sinto, assim, muito orgulho da tua jornada, de ter você por perto. Eu falo que, naturalmente, né, acaba que eu recebo aqui muitas alunas, acho que a grande maioria são alunas que estão mais numa fase inicial da nutrição. Eu tenho alunas com anos de profissão, tipo você, a Isa, que está com 20 anos de profissão, ali com 33 anos, na verdade eu acho que deve estar agora chegando a 34, 35, mais ou menos anos de profissão. Mas a grande maioria, né, são alunas aqui mais novas. Eu tenho a galera que vem para buscar uma inovação, uma coisa diferente, mas a grande maioria está dando esses primeiros passos. E eu admiro muito quando eu vejo, igual você, sabe? Professora, já estava lá fazendo doutorado, um super conhecimento e aberta para novas possibilidades, né? Eu acho que quando a gente está aberta para novas possibilidades, para somar, o que tem de novo? Beleza, eu tenho preconceito, mas deixa eu ficar atenta com isso aqui, né? Que é esse olhar curioso, na verdade. É tipo assim, eu não tô comprada nisso ainda, mas deixa eu observar, vai que faz sentido. Esse Foi olhar engraçado que curioso. nas suas aulas você falou de questionário pré-consulta. Eu falei, gente, que mundo que eu vivo que eu não fiz isso ainda. Falei, minha Nossa Senhora, peraí, deixa eu... Aí eu assistindo a aula, já comecei a fazer. Aí eu falei pra minha amiga, falei, você já viu isso aqui? Você faz? Ela, não, não faço, super bacana. Meu Deus do céu, eu tô perdida. Peraí, vamos começar aqui diferente. E
aí a gente vai abrindo e fala, gente, é um mundo que se abre, a gente só tem que se dar oportunidade, né? Você fica naquele preconceito, nossa, coach, vai ser coach, porque na nutrição existe isso, né? Uhum. Ah, o coach de saúde, o coach disso. Ah, você quer ganhar dinheiro, deve ser coach. Não é isso. Acho que aqui a ideia é sim, você pode ser coach. Qual o problema de ser coach? Sim. Mas você vai ser. Eu queria, no meu caso, sim, eu posso atuar como coach, posso atuar como nutricionista por conta de formação. Então a gente é só aprender e se abrir a novas possibilidades. Isso só tem. Quem tem a ganhar com isso é a criança, é a família. Porque, assim, ver a satisfação, ver a criança experimentando um novo alimento, vencendo uma barreira, recebendo os feedbacks, isso, assim, não tem preço. Para mim, eu fico muito... Como eu vejo os meus alunos se formando, eu fico, assim, muito feliz por ver essa formação e ver o sucesso deles. Eu também vejo, assim, que cada vez que uma criança experimenta algo novo, que ela venceu uma barreira de uma dificuldade, que a família fica mais aliviada com determinada questão, isso também me traz muita, muita satisfação. Então, foi aí que eu peguei esse gancho. E estou assim. Aí minha aluna está aí também, tá aí. Ex-aluna, mas agora colega de professor. Mandando saudade. Ai, mas que legal, né? Sabe assim, eu admiro muito esse olhar. Eu busco não perder esse olhar da curiosidade, sabe? Que é isso, assim, mesmo às vezes, ah, tá, não tenho certeza, mas deixa eu observar, porque se a família tiver a ganhar, né, que é o que você falou, poxa, se a criança tem a ganhar, a família tem a ganhar, por que não, de repente, eu olhar para isso? Por que não, de repente, eu me informar melhor sobre o que é, né? Às vezes a gente Sim. perde muito por vir com esse olhar de julgamento para N coisas, não só o coaching em si, mas para outras coisas também. Não, se abre, se dá possibilidade do novo, tipo, né? A gente não é rocha que não muda. Eu acredito muito nesse processo de vivenciar coisas Até a novas. rocha, né, com o tempo, ela vai sendo esculpida, né, ela vai se modificando. Justamente. Por que a gente não pode mudar? É mais difícil, mas a gente muda também, né? Então, Justamente. Que todo acho que mundo possa, sabe, gente, cultivar esse olhar. Se ainda não mora dentro de você, cultiva. Acho que, né, se ficar um insight para todo mundo, que seja esse. Minha é, florzinha, eu quero muito agradecer a tua disponibilidade de estar aqui. Assim, eu de fato fico muito feliz em ver quando você fala dos atendimentos. Estou muito feliz com os cursos que agora você está dando também, de, né, ter visto essa nova Natália que surgiu em 2021, no meio desse tumulto que estava o mundo, no meio do doutorado, que é outro tumulto, né, também. Quanta coisa aconteceu. Eu espero que 2022 seja um ano de ainda mais crescimento profissional, de ainda mais realização. Que em breve você tenha novidades para contar aqui também, que a gente possa fazer outras lives para você dividir um pouquinho mais a tua história. pode contar comigo sempre que precisar. Obrigadão. Gente, ó, beijinho no coração de todo mundo. Eu vou deixar a live salva Bem, depois, colocar lá no perfil para quem de repente não conseguiu ver tudo. E lembrando, aula 1, aula 2 do workshop já está no ar. Recomendo que vocês vejam, né? Que vocês conheçam mais da metodologia. Vai lá, entende um pouquinho mais, já aplica nos atendimentos dessa semana, quem tiver, experimentar, se colocar à prova mesmo. E depois a gente tá tendo live todos os dias às 1h08 e às 19h08. A partir de agora, sempre com alguma aluna convidada, contando a história dela e dividindo aqui de coração aberto um pouco a jornada. Querida, beijinho em você. A gente se vê por beijo. aí. Tchau, Com Deus. gente. Tchauzinho, gente.